A história começa com uma garota diante de um demônio de gelo de proporções absurdas, prestes a acabar com a garota. E ela, uma novata completa, que mal tinha começado na profissão. Mesmo assim, ali estava ela, obrigada a encarar aquela criatura aterrorizante de frente. Mas como guardiã que carregava a honra do nome Campbell, Cecily simplesmente não podia recuar. Ela apertou a empunhadura da espada com toda a força que tinha e avançou. O monstro encarou tudo aquilo sem a menor expressão, sem nenhum traço de emoção nos olhos, e disparou uma saraivada de pilares de gelo direto nela. Cecily não tinha como defender, não tinha como contra-atacar. Ela desabou no chão, os olhos arregalados, assistindo de camarote enquanto o monstro preparava o golpe final. Naquele brevíssimo instante antes da morte ceifar tudo, um clarão cortou o ar. Foi o arco de uma lâmina afiada como uma navalha, decepando o ataque da criatura num único movimento. E quem estava parado na frente dela era um jovem mais ou menos da mesma idade. Seu nome era Luke, e essa já era a terceira vez que ele a salvava de ir para o outro lado. Nossa história começa na cidade de Houseman, conhecida como um centro comercial independente, livre da influência tanto do Império quanto da monarquia. Sempre que os capangas do Império apareciam para intimidar e extorquir os comerciantes da cidade, Cecily sacava a espada e deixava o recado bem claro. Ou sumiam naquele instante, ou perderiam algo muito precioso. Os comerciantes estrangeiros tentavam reagir num primeiro momento, mas assim que avistavam o distintivo da guarda noturna, xingavam pelo caminho, berravam um "vou lembrar da sua cara" e saíam correndo tão rápido que deixavam até a sandália para trás. Graças à coragem de Cecily, o povo podia negociar em paz, e a jovem cavaleira era recebida com gratidão genuína por onde quer que passasse. Enquanto Cecily ainda se banhava nos elogios dos moradores, uma estrondosa batida explodiu nas proximidades, misturada aos gritos desesperados dos cidadãos em pânico. Ela virou e viu um homem balançando uma espadona sem o menor controle. Em todo lugar que a lâmina alcançava, mercadorias eram destruídas em cacos. Pela vestimenta, Cecily reconheceu nele um guerreiro. Ela gritou uma advertência, exigindo que ele parasse imediatamente ou ela atacaria. Mas não importava quantas vezes ela avisasse. O homem não dava o menor sinal de que ia parar. Cecily partiu para cima. Ele rebateu, e com apenas um golpe básico, mandou Cecily voando para trás. Ela ficou atordoada com aquela força absurda. O combate real era uma fera completamente diferente. Isso ficou cristalino. Cecily se firmou, levantou de novo, determinada a deter aquele cavaleiro de qualquer jeito. Só que dessa vez, as coisas foram ainda piores. O oponente balançou a espada quase que de passagem, com descaso total, e a lâmina de Cecily rachou ao meio como se fosse de vidro. Aquela não era uma espada qualquer. Tinha sido passada por 3 gerações, uma fonte de orgulho, um símbolo da família Campbell. Ao ver a espada partida, o espírito de Cecily desmoronou junto. Ela ficou estática, sem nem piscar, enquanto o adversário levantava a lâmina mais uma vez para abatê-la. Mas exatamente quando o golpe ia rachar Cecily ao meio, uma outra lâmina o interceptou. Em vez de apenas defletir a espadona, aquela lâmina a atravessou de ponta a ponta, partindo-a em 2 pedaços. O guerreiro pareceu genuinamente chocado com o que tinha acabado de acontecer, e aquele susto foi suficiente para trazê-lo de volta aos sentidos. Ele parou. O incidente acabou ali mesmo, quando outros cavaleiros chegaram para detê-lo e levá-lo preso. O jovem se virou para Cecily com um olhar de pura decepção. Era aquilo tudo? E ainda se dizia cavaleira. Com essas palavras, Luke foi embora. Lisa saiu correndo atrás dele, mal conseguindo respirar na pressa. Talvez o episódio todo tivesse azedado tanto o humor dele que ele não tinha mais nenhuma vontade de trabalhar. Foi direto para casa e caiu num sono profundo. Cecily, por sua vez, levou a espada partida à forja mais renomada da cidade, pedindo que restaurassem aquela relíquia de família. A resposta foi não. Hoje em dia, as espadas eram feitas derretendo ferro e despejando em moldes. Quase ninguém mais forjava da maneira antiga, trabalhando a partir de um único tarugo. Reparar uma espada quebrada de volta à peça original era ainda mais difícil. Pouquíssimos artesãos no mundo dominavam essa técnica. Cecily se lembrou da lâmina afiada de Luke. Pediu ao mestre ferreiro o endereço dele e foi atrás. Por sorte, ele também era ferreiro. Ela se apresentou formalmente. Cecily Campbell, cavaleira de 3ª geração da família Campbell. Tinha vindo pedir a Luke que forjasse uma espada que jamais quebrasse. Lisa, perdendo completamente o fio da meada, estava prestes a explicar que nada dura para sempre, quando Luke a cortou no meio e recusou o serviço com uma série de desculpas. A katana tinha sido forjada pelo pai dele. Ele não sabia nada sobre forja. Antes de 5 segundos passarem, Lisa, sem querer, deixou a verdade escapar e dinamitou a cobertura dele inteira. Aquela espada tinha sido forjada pelo próprio Luke. Sabendo que ele a considerava indigna de uma lâmina de qualidade, Cecily disse a Luke que a família Campbell lutava para proteger Houseman desde o primeiro dia em que a cidade foi fundada. Era sua maior honra e uma responsabilidade inquestionável. Cecily só tinha se tornado cavaleira 1 mês atrás, depois que o pai faleceu de uma doença grave. Como filha mais velha, ela simplesmente não podia deixar a tradição da família se apagar.
Cecily pediu que Luke a assistisse lutar, e então decidisse. Mal ela terminou de falar, os sinos de alarme ecoaram além das muralhas. Significava que um comboio de suprimentos estava sendo atacado. Cecily correu em direção ao tumulto e encontrou vários cavaleiros caídos no chão, com ferimentos nada leves. Os culpados não eram humanos, mas lobos monstruosos. Luke estudou os olhos das criaturas e percebeu algo anormal neles. Alguém estava puxando as cordas por trás das cenas. Cecily, completamente alheia à diferença absurda entre ela e seus oponentes, superestimou as próprias forças e avançou sozinha, tentando impressionar Luke. Balançou a espada contra a criatura e não conseguiu deixar nenhum arranhão no couro dela. Quando a fera levantou a garra para esmagá-la, Luke chegou. Partiu o lobo ao meio com um único golpe sem esforço. Os demais lobos se jogaram nele, mas foram despachados com precisão cirúrgica. Os pés dançavam para frente e para trás com agilidade impressionante. O corpo se movia com fluidez para esquivar de cada ataque. No momento em que um monstro deixava uma brecha, era cortado. Depois que Luke deu conta dos lobos, um clarão roxo explodiu à distância. Quando desapareceu, uma onda de névoa congelante varreu a paisagem, transformando em gelo tudo o que tocava. Quando a névoa dissipou, revelou o monstro colossal que vimos lá no começo. Luke sabia que Cecily não tinha a menor chance contra aquilo. Então disse a Lysa para tirar ela dali. Ele ficaria para enfrentar sozinho. As palavras foram firmes e decisivas. Mas mesmo ele não tinha certeza se conseguiria liquidar aquilo sozinho. Se vacilasse um pouco, a criatura poderia engoli-lo inteiro hoje e cuspir o que sobrou amanhã. Luke fez o possível para se defender da incessante chuva de gelo que o monstro despejava, mas num momento de descuido, levou um golpe e caiu. Uma tempestade de cacos de gelo continuava vindo, sem a menor misericórdia. Quando iam empalá-lo, Cecily voltou. Pela honra do nome Campbell, ela não podia abandonar alguém em perigo. Vendo a determinação de Cecily, Luke não disse mais nada. Em vez disso, chamou Lysa para trazer a espada e um tarugo de aço, e começou uma demonstração extraordinária de forja mágica. Por comando de Luke, tanto ele quanto Lysa fecharam um olho. As pupilas de ambos tremeram e se moveram rapidamente. Um círculo mágico se materializou no chão embaixo deles, e dentro dele uma esfera de energia mística pulsou a vida. Luke colocou o cabo e o tarugo de aço no interior. Ele entoou cada passo intrincado do processo de forja em voz alta. A cada etapa, o tarugo se transformava, gradualmente tomando forma, até que uma espada nasceu. Quando estava completa, Luke empunhou uma lâmina carmesim ardente. Parecia queimar com uma chama eterna, feroz o suficiente para incinerar qualquer coisa e que jamais se apagaria. Com aquela espada na mão, Luke não temia mais o monstro. Graças a Cecily ter comprado tempo para ele, a lâmina tinha sido forjada. A espada quebrada da família Campbell, cumprida a sua última missão, desintegrou em fragmentos. O fato de ter aguentado até ali já era nada menos que um milagre. Luke empunhou a espada e avançou. Quando ergueu o braço, as chamas na katana rugiam com vida própria. Quando o monstro balançou as garras para atacar, um único golpe horizontal decepou o ataque inteiro. Cecily assistiu em silêncio atordoado. Aquela era exatamente a katana com que ela sempre sonhou. Lysa explicou do lado que forjar uma katana naquele nível jamais foi tarefa simples. Deixando de lado os inúmeros passos complexos envolvidos, só o processo de aquecer e forjar o tarugo já era suficiente para derrotar incontáveis ferreiros. O monstro parecia pressentir que o oponente tinha ficado muito mais forte do que antes. Então, se transformou mais uma vez. O corpo cresceu ainda mais. O torso não era mais uma forma simples e arredondada. Agora tinha frente e costas distintas. Asas brotaram das costas e desencadearam uma tempestade de granizo direto em Luke. Luke apertou o punho na espada e se moveu para esquivar. A velocidade era impressionante, mas a densidade do gelo era avassaladora. Muitos cacos roçaram a pele sem acertá-lo de frente. Cecily se perguntou por que Luke não usava a espada para bloquear. A fraqueza de uma katana está na sua natureza fina e frágil. Como ela tinha visto antes, Luke caiu quando a katana anterior quebrou. Simplesmente não dava para bloquear. Era preciso esquivar. Esse era o estilo de combate que qualquer um empunhando uma katana era obrigado a dominar. Parecia que Luke estava sendo sobrecarregado, mas a realidade era o oposto. Ele entendia seu alcance de ataque e sabia exatamente quando aproveitar uma oportunidade. Como se fosse para provar as palavras de Lysa, Luke disparou para a frente e abriu um corte enorme na barriga do demônio. Depois usou a perna da criatura como trampolim para se lançar no ar e desferiu um golpe devastador que partiu a fera ao meio. Assistir a tudo aquilo abriu os olhos de Cecily para um mundo inteiramente novo. Não era só que Luke era poderoso e cheio de experiência. A espada que ele empunhava era de uma qualidade inacreditável. A única pena era que era uma arma de uso único. Depois da batalha, ela se dissolveu no ar e virou poeira, sem deixar rastro algum. E não era só a katana. A armadura de Cecily sofreu o mesmo destino. Ela a tinha usado como escudo para proteger Luke, então agora ela estava em cacos, os pedaços caindo no chão e deixando o peito dela à mostra. A câmera subiu lentamente em direção ao céu naquele momento. E ecoando pelo ar estava o grito angustiado de Luke.
Na manhã seguinte, Cecily informou Luke sobre a recompensa da missão, e então, acanhada e sincera, pediu desculpas. Mas como Luke ia simplesmente aceitar aquilo? Ela teve a audácia de socar ele com tanta força que ficou desfigurado e achava que um simples "me desculpa" resolvia? Aquelas coisas eram banhadas a ouro cravejado de diamantes ou equipadas com ogivas nucleares? Porque fosse lá o que fossem, um olhar nelas e ele levou uma porrada tão forte que acabou assim. Ele devia socar ela de volta para que soubesse como era. Por causa da surra que levou, Luke não conseguiu aparecer na conferência de Val Bunyl, onde todos discutiam o demônio que tinha deflagrado a guerra 44 anos atrás. O reaparecimento de um demônio no dia anterior fazia com que todos sentissem que o dia do despertar não estava mais tão distante. Precisavam correr contra o tempo. Se a humanidade encontrasse a espada sagrada primeiro, ainda havia esperança. Mas se Val Bunyl despertasse e a humanidade ainda não tivesse a espada em mãos, bom, era melhor começar a cavar um buraco no quintal desde já, para que a mudança para o além não viesse como um choque. No local do ataque do dia anterior, os cavaleiros capturaram alguns bandidos e os interrogaram. Eles não sabiam nada sobre a figura misteriosa por trás de tudo. Tudo aconteceu porque aquela pessoa disse que havia um tesouro no comboio. Então eles agiram. Além disso, o líder deles tinha sido transformado em monstro por aquela mesma figura. Mal o bandido terminou de falar, uma criatura explodiu pela boca dele. Por sorte, um cavaleiro reagiu rápido o suficiente para abatê-la antes que fizesse qualquer coisa. Lidar com essas criaturas era de tirar o fôlego de qualquer um. Ninguém conseguia prever que eventos de tirar o chão do lugar viriam a seguir. O cavaleiro fez o relatório aos superiores. O comboio transportava uma caixa de espadas que claramente não eram armas comuns. A figura misteriosa provavelmente estava atrás delas. Ainda bem que Luke tinha aparecido a tempo. De volta a Luke, ele seguia o dia como de costume, trabalhando na forja. Cecily observava de fora, pois a regra era que mulheres não eram permitidas dentro. Lisa, sendo uma assistente especial, era a exceção. O intrincado processo de forja que Cecily acabara de presenciar era apenas o primeiro passo de tudo. E por cima disso, Luke estava simplesmente fazendo uma faca de cozinha. Só isso já mostrava o valor real de uma verdadeira katana. Saber disso só fortaleceu ainda mais a determinação de Cecily de obter uma arma forjada por Luke. Ela ficou implicando sem parar até ele ficar tão irritado e esgotado que cedeu só para ter um pouco de sossego. Porém, se quer comer, tem que trabalhar. Sem trabalho, sem comida. A taxa de forja era evidentemente inegociável. A matéria-prima de uma katana exigia um tipo especial de aço de altíssima pureza. O custo de acabamento e polimento, somado a outras 77 despesas, ficaria por conta de Cecily. Ela quase desmaiou ao ouvir aquilo. Ela trabalhava para o governo, não era bandida. Como ia conseguir pagar tudo aquilo? Podia pagar em parcelas ou no fiado? Luke confirmou friamente. De jeito nenhum. Cecily pensou bem e concluiu que esse cara provavelmente só estava complicando de propósito. Ela ficou se perguntando se devia entrar no modo Mike Tyson nele. Jabs de esquerda, de direita, direto na garganta. Na manhã seguinte, Cecily foi trabalhar de péssimo humor. Todo mundo assumiu que ela tinha brigado com o namorado. O que ninguém sabia era que Cecily não tinha nenhum cachorro no nome, que dirá namorado. Bem naquele momento, o superior a chamou e atribuiu a ela uma missão de proteção importante. Como ela tinha uma conexão com Luke, era a candidata mais indicada. Quando Cecily entrou na sala, uma garota de beleza impressionante já estava esperando. Tinha um atestado de bom comportamento fixado no peito. Seu nome era Arya, a pessoa que Cecily estava designada a proteger. Cecily ficou bastante surpresa ao saber que escoltaria uma pessoa em vez de bens ou suprimentos, como era o habitual. Mas chamar Arya de pessoa também não era lá muito preciso, porque Arya era uma espada demoníaca. A caixa de espadas que todos tinham visto antes era para transportá-la com segurança e evitar que fosse roubada. Ela tinha assumido forma humana e entrado na cidade por conta própria. Graças a isso, conseguiu escapar da figura misteriosa que tinha selado um pacto com um demônio. Assim que o briefing da missão terminou, Cecily foi direto para a casa de Luke sem perder tempo. No momento em que se viram, os dois entraram em uma discussão de alto nível. Assistindo-os ir e vir, Arya achou aquilo tudo bem fofo. Seriam um casal? Cecily conseguia tolerar muita coisa, mas ser confundida com a amante de Luke era absolutamente inaceitável. Vendo ele ficar calado, ela sacou a espada e se jogou nele. Luke desviou com agilidade, e os dois lutaram por um tempo antes de finalmente se acalmarem. Arya estava agora ainda mais convicta de quão próximos eles eram. Luke ficou bem confuso quando Cecily disse que Arya era uma espada demoníaca. Por mais que olhasse para ela, simplesmente não conseguia conectar aquela garota deslumbrante com aquele físico arrasador a uma arma. Arya caminhou até uma área aberta, começou a entoar uma invocação e encerrou o verso com um comando para matar Deus. No instante em que as palavras cessaram, o ar ao redor dele surgiu com ventos violentos. Algumas rajadas faiscavam com luz afiada como navalha, e qualquer coisa que as tocasse seria fatiada. O vento envolveu Arya.
O corpo inteiro dela relampejou com uma luz ofuscante, e quando desapareceu, a garota tinha sumido. Em seu lugar, uma espada fincada no chão. Essa era a espada demoníaca. Além de se transformar, Arya possuía o poder do vento. Normalmente, para um humano soltar lâminas de vento como aquelas, teria que selar um contrato com o vento e depois canalizar a energia através de uma pedra Tamarhagen. Luke tinha observado de perto e não detectou nenhuma flutuação de energia vinda de qualquer pedra, confirmando que Arya possuía aquele poder de forma inata. Ela era de verdade uma espada demoníaca do vento. Depois de mostrar a Luke o que Arya era capaz de fazer, Cecily o enxotou porque na verdade ela tinha vindo só mesmo por causa de Lysa. Enquanto isso, de volta ao quartel-general da Guarda Noturna, o recente aparecimento de criaturas demoníacas tinha colocado todos em estado de alerta máximo. O valor de uma única espada demoníaca era suficiente para abalar uma nação inteira. O comandante pediu a todos que cumprissem seus deveres sem falhas. Os cavaleiros presentes responderam com gritos destemidos, declarando que estavam prontos para morrer pela missão. O comandante ficou satisfeito com a determinação deles, mas deixou um lembrete. Uma pessoa precisa conhecer o medo. O medo da morte te mantém no caminho certo. É ele que te impulsiona a lutar até o fim e arranhar de volta para a sobrevivência. Enquanto os cavaleiros elevavam o moral uns dos outros, o grupo de Lysa funcionava como um processador de alimentos japonês de alta performance, engolindo cada prato sem deixar um ponto de fora. Cecily tinha procurado Lysa para que a garota a levasse aos melhores lugares para comer. Ela mandou todo mundo pedir o que quisesse, comer até não aguentar mais, comprar o restaurante inteiro se a vontade fosse essa, porque todas as despesas da missão eram cobertas pelo governo. Se a liderança da cidade visse aquilo, provavelmente mandava Cecily de volta para casa capinar o roçado e cuidar de búfalo. Lysa comia com grande entusiasmo do lado. Quem diria que tipo de serviço Luke estava prestando, criando a filha de outra pessoa, para ela terminar assim? No meio do banquete animado, Lysa sem querer deixou escapar que Luke estaria na feira da próxima semana para procurar uma espada demoníaca. Não estava claro por que um mestre ferreiro como ele estava tão determinado a encontrar uma. Depois da refeição, as três saíram para caminhar pelas ruas juntas. Arya adorou a atmosfera dali. Não havia cheiro de morte ou decomposição. Cecily achou que aquilo era perfeitamente normal, até ouvir sobre as experiências de Arya. Ela tinha passado por muitas cidades onde os cadáveres superavam os vivos, e não muito distante disso, a própria Arya era exatamente a coisa que tinha tirado inúmeras vidas. Sua idade era de mais ou menos 40 ou 50 anos no máximo. Arya não sabia quem a tinha forjado ou criado. Sua memória mais antiga era de despertar no campo de batalha da Guerra do Reino Demoníaco, 44 anos atrás. Alguém a tinha pegado e derrubado um inimigo com um único golpe devastador, seguido por uma lâmina de vento que rasgou as forças inimigas de uma distância impressionante. Vendo o poder extraordinário de Arya, os humanos começaram a se matar para possuí-la. Na memória dela, eles eram como demônios sem alma, desprovidos de compaixão, e combinavam perfeitamente com uma espada demoníaca nascida para nada além de carnificina. Arya falou disso sem nenhuma pitada de orgulho. Se havia alguma coisa, era um traço de tristeza ao saber que havia nascido para servir à guerra e ao massacre. Em toda a sua existência, Arya raramente tinha experimentado momentos de paz como aquele. Ela verdadeiramente desejava poder ficar ali para sempre. Bem quando todos saboreavam aquele breve e belo momento, uma tempestade explodiu dentro da prisão. Os detentos de repente perderam o juízo e a força deles disparou de forma explosiva. Só com as mãos, arrancaram as portas das celas e fugiram. A Guarda Noturna avaliou a situação rapidamente e implantou as unidades de combate. Cecily quis entrar na briga, mas o capitão avançou e a deteve. Sua missão era mais importante do que qualquer outra coisa. Ela devia proteger a espada demoníaca em tempo integral. Então Cecily ficou para trás enquanto o capitão liderou os demais cavaleiros para a batalha. No momento em que viu o estado desvairado dos detentos, ele soube que tinham sido dominados por parasitas cerebrais. Eram os mesmos monstros que tinham construído um exército enorme para o Lorde Demônio 44 anos atrás. Qualquer pessoa escolhida como hospedeiro estava além de qualquer salvação e só podia ser eliminada. E assim, os cavaleiros não tiveram escolha a não ser abatê-los sem misericórdia. Cecily estava inquieta em casa, incapaz de ficar parada por um segundo sequer. Vendo aquilo, Arya trouxe a ela uma espada. A missão de Cecily era proteger a cidade, o lugar onde Arya pretendia ficar para sempre. Não era? Movida pelo encorajamento de Arya, Cecily pegou a espada e saiu para lutar. Rapidamente avistou o cavaleiro ensandecido, e atrás dele, a figura misteriosa vestida de preto. Cecily ia se aproximar quando os dois desapareceram. Ao mesmo tempo, um civil ensandecido apareceu atrás dela. Arya explicou a situação rapidamente. O que estava diante delas não era mais humano. A única forma de salvar aquela pessoa era com um golpe misericordioso que a matasse. Mas Cecily simplesmente não conseguia fazer aquilo. Ela nunca tinha tirado uma vida antes, e não ia começar agora. Mesmo um único golpe que derrubou o homem preencheu Cecily de culpa. Lysa quis intervir para ajudar, mas Luke a segurou. A equipe noturna chegou e gritou para ela acabar com a criatura. Cecily ficou paralisada e imóvel,
forçando outro cavaleiro a lidar com aquilo ele mesmo. Ele ficou profundamente decepcionado com a postura dela como combatente. Ela seria melhor servida abandonando a cavalaria de vez. Arya via as coisas de forma diferente. Cecily era uma cavaleira justa que não tratava a vida humana como algo sem valor nem matava sem hesitar. Era precisamente essa compaixão que fazia Arya reconhecê-la e desejar que ela se tornasse sua mestra. Se aquele dia chegasse, Arya não seria mais uma espada que tirava vidas, mas uma que as protegia. Cecily nem ousava se imaginar como mestra de Arya. Ela não passava de uma guerreira verde cujas habilidades eram tão precárias que pouco fazia diferença. Como poderia empunhar uma espada demoníaca tão poderosa quanto Arya? O que ela queria agora era treinar incansavelmente e provar a Luke que merecia a espada que ele forjaria. Arya riu de bom grado. Que amor apaixonado. Se Cecily deixasse Luke colocar as mãos naquele atestado de bom comportamento, 10 katanas não seriam problema algum. Cecily suspirou. Luke já tinha visto. E ainda assim nenhum cabo de espada havia para mostrar. Depois de conversar bastante, mesmo que Cecily não pudesse se tornar a mestra de Arya, as duas decidiram se tornar amigas. Não importava o que acontecesse no futuro, Cecily estava determinada a proteger Arya e nunca deixá-la cair em mãos de ninguém para se tornar uma máquina de matar novamente. Mas as palavras que Cecily acabara de dizer já corriam o risco de serem quebradas. No dia seguinte seria o Festival de Comércio da cidade independente, para atrair visitantes e impulsionar o crescimento local. O Lorde da cidade queria colocar a espada demoníaca em exibição pública. O Homem de Preto certamente apareceria e causaria o caos para se apoderar da espada. O capitão concordou com aquela previsão, mas também era uma oportunidade para capturar o cérebro por trás de tudo e eliminar a ameaça que se escondia nas sombras da cidade de uma vez por todas. Cecily chegou bem na hora de escutar a discussão por acaso. O capitão lhe deu uma tarefa especial. No dia seguinte, ela seria quem seguraria Arya no palco, se apresentando diante do público. Sabendo que aquilo era extremamente perigoso e podia resultar em Arya sendo capturada, Cecily foi pedir a opinião de Luke. Se ele fosse forçado a colocar alguém que queria proteger em uma situação perigosa, o que faria? Luke disse que com certeza jamais colocaria aquela pessoa numa posição onde pudesse enfrentar tais ameaças. Mas se absolutamente precisasse, apostaria a própria vida para protegê-la. Com a resposta de Luke, Cecily soube o que devia fazer. Voltou e contou a Arya sobre o plano do dia seguinte. Arya não estava nem preocupada, nem com medo. Ela acreditava que Cecily faria um excelente trabalho protegendo-a. Na manhã seguinte, Luke perambulou pelo mercado procurando uma espada demoníaca, mas não encontrou nada. Arya era uma lâmina de qualidade, mas não atendia aos requisitos dele. No local do leilão, Cecily estava visivelmente nervosa, então todos fizeram graça. Se ela se saísse bem, alguém poderia querer levá-la para casa como noiva. Luke até podia aparecer. Cecily retrucou perguntando como podia se casar com um homem mais mão fechada do que cola. Luke passou por ali e escutou aquilo por acaso. Sem dizer uma palavra, simplesmente foi embora. Quando chegou a hora da apresentação, Cecily e Arya subiram ao palco. Depois que Arya se transformou, Cecily agarrou a espada e desferiu uma lâmina de vento que disparou para a frente e despedaçou o alvo. A plateia lá embaixo explodiu em gritos animados. Cecily mal tinha soltado um suspiro de alívio, com a apresentação bem-sucedida, quando avistou o cavaleiro ensandecido. Bem sobre o coração dele, uma luz roxa cintilou. Sob seus pés, uma chama se acendeu, irrompendo em um tornado de fogo que rasgou direto o céu. Quando o tornado de fogo desapareceu, um demônio estava diante de todos. A equipe noturna tinha vindo preparada. Orbes de energia posicionados pela área dispararam raios que prenderam o demônio no lugar, e os soldados começaram a se mover em formação de cerco. A confiança deles nas próprias preparações era grande, porém, o demônio se debateu por um instante antes de disparar chamas do próprio corpo que despedaçaram os pilares. Os raios de contenção foram neutralizados. Chamas azuis irromperam das mãos do demônio e ele arremessou fogo para a frente, criando uma explosão massiva. Os que foram pegos pelo impacto foram incinerados até não restar nem cinzas. Cecily teve sorte suficiente para ser apenas arremessada para trás, mas no processo, soltou Arya. O demônio estava esperando exatamente por aquilo. Deu um passo à frente, pegou a espada e balançou. Um único golpe enviou explosões rippling pelos arredores, fogo e vento combinados, amplificando o poder destrutivo de Arya a um grau aterrorizante. Após a explosão, Cecily ficou sentada em desespero. Luke correu para a cena e a instou a ir embora se não queria morrer. Cecily recusou abandonar Arya. Fazer isso significaria quebrar a promessa. Ela implorou a Luke que entrasse na luta. Ele se recusou na hora, que ela não projetasse a própria impotência nele. Mesmo depois de ser rejeitada de forma tão direta, Cecily não desistiu. Estava disposta a oferecer tudo em troca da ajuda dele. Se Luke queria dinheiro, Cecily trabalharia até a morte. Se Luke queria usar o corpo dela para satisfazer seus desejos, ela topava. Lisa ouviu aquilo do lado e ficou tão comovida que começou a lacrimejar. Diante de tudo aquilo, Luke não conseguiu mais recusar. Ele entraria, mas só poderia criar uma abertura para acabar com o demônio. Quem daria fim àquilo teria que ser ela. Para derrotar o demônio,
Luke precisava forjar outra espada mágica. As chamas do demônio eram tão intensas que qualquer espada comum derretia ao contato. Até mesmo a espada mágica só conseguiria feri-lo 3 vezes, razão pela qual Luke não conseguia fazer aquilo sozinho. Seguindo o plano, Luke terminou de forjar a lâmina e avançou através da chuva de fogo do demônio. O corpo se movia com fluidez enquanto ele atacava cada abertura que o demônio de fogo revelava. Cada golpe era eficaz, fazendo o demônio uivar em agonia. No terceiro golpe, o braço do demônio foi decepado e a espada demoníaca cravou direto no chão. Cecily tinha estado esperando exatamente por esse momento. Ignorando o fato de que o cabo da espada estava vermelho de tão quente, ela avançou e a agarrou. Cecily mudou da defesa para o ataque, desferindo uma lâmina de vento direto para a frente. O demônio respondeu com uma bola de fogo para contra-atacar. Os 2 ataques colidiram num embate feroz. Cecily não ficou esperando parada pelo resultado. Despejou ainda mais energia no golpe. O vento à frente surgiu com força ainda maior, rasgando o ataque do demônio. Aproveitando o momento em que o demônio não conseguia se recuperar, Cecily avançou e cravou a espada direto no coração dele. Uma luz roxa explodiu do peito do demônio e o vento de areia a amplificou, carregando-a por toda a cidade como um anúncio de que finalmente tinha acabado. Nas consequências, a equipe noturna perdeu o rastro do Homem de Preto mais uma vez. A batalha tinha custado à cidade muitos guerreiros bravos que sempre estavam prontos para lutar quando convocados. Em contrapartida, ganharam o juramento de uma nova companheira. Depois de tudo o que tinha acontecido, Arya escolheu ficar, de pé ao lado de Cecily como camarada de armas. A partir daquele dia, ela não era mais uma espada demoníaca que tirava vidas, mas uma espada que protegia a cidade. Algum tempo depois, a cidade voltou ao seu ritmo normal. Lisa, como sempre, acordou bem cedo para buscar água. As tias da vizinhança a adoravam. Lisa era tão diligente e trabalhadora que todas elas secretamente desejavam que a família pudesse algum dia ter uma nora como ela. Depois de buscar a água, Lisa saiu cobrando o pagamento das casas que tinham encomendado trabalhos de forja. Geralmente o pagamento vinha em forma de bens, comida, bebida e necessidades do dia a dia, em vez de dinheiro, o que era mais conveniente para o cotidiano e evitava viagens frequentes à cidade. Lisa era pequena de estatura, mas ter crescido numa casa de ferreiro lhe deu uma força impressionante. Ela carregou uma caixa enorme para casa com a mesma facilidade de quem empurra um carrinho. Chegando em casa, Lisa preparou o café da manhã, e então foi acordar aquela lesma preguiçosa que era Luke. Depois de comer, Luke confirmou com Lisa se alguém da vizinhança tinha feito pedidos de forja. Se não, começaria a criar ferramentas novas para uso diário. Lisa entusiasticamente lembrou Luke de forjar uma espada para Cecily. Ele cortou na hora, sem dinheiro, sem incomodá-lo. Os 2 labutaram na forja da manhã até o meio-dia. No momento em que saíram para comer, as 2 aproveitadoras apareceram. Vendo a cara feia de Luke, Cecily disse a ele para simplesmente dizer o que tinha a dizer. Fazer uma careta daquelas não ficava bem em ninguém. Era melhor sumir e dar uma folga para o mundo. Toda vez que aqueles 2 se encontravam, brigavam como se não conseguissem comer sem discutir primeiro. Depois de um tempo, Luke e Cecily finalmente pararam de ir e vir. Além de aparecer para comer de graça, Cecily também queria perguntar sobre pactos demoníacos. Já tinham acontecido 2 incidentes envolvendo demônios. Se não entendesse essas criaturas, proteger a cidade seria quase impossível. Os pactos demoníacos eram tipicamente formados através da pedra Tamarhagen, junto com sangue e carne humana. Uma vez selado o contrato, nem a alma nem o corpo pertenciam mais ao humano. Cecily quis saber o que exatamente existia dentro do corpo humano que fazia os demônios desejarem aquilo tão desesperadamente. Era o canto da morte inscrito no coração de cada pessoa. Era o chamado que convocava os demônios a este mundo. Havia muitas formas de ler o canto da morte, mas todas eram extraordinariamente cruéis. Por exemplo, um pacto com o ar exigia abrir o peito do contratante para ler o canto, ou usar um espelho para deixá-lo ler por conta própria. Era exatamente por causa de práticas tão selvagens e desumanas que muitas regiões tinham proibido os pactos demoníacos completamente. O clima ficou pesado depois de ouvir tudo aquilo. Arya rapidamente percebeu a tensão e aliviou as coisas brigando pela comida. Depois da refeição, Lisa voltou ao trabalho. Cecily se ofereceu para ajudar de longe, mas Lisa recusou. Ela se sentia genuinamente feliz sempre que podia fazer algo por Luke. A garota não pedia muito. Enquanto tivesse comida para comer e roupas para vestir, estava satisfeita. O sinal mais óbvio era o guarda-roupa dela. Ela só tinha 3 roupas no total. Ao saber disso, no dia seguinte, Cecily levou Lisa e Luke para passear pela cidade. Esperou até Lisa estar absorta explorando antes de puxar Luke de lado para conversar sobre criar uma criança. Ele precisava levá-la às compras, ou para comer pelo menos uma vez por semana. Lisa tinha um lar, um teto e um trabalho, mas parecia tão largada que doía só de ver. Ele nem se dava conta que a garota estava em idade de crescimento. Pela primeira vez na vida, Luke foi calado por Cecily, e não teve a menor ideia de como responder. Era difícil culpá-lo completamente. Lisa tinha sido acolhida ainda pequena. Sem um laço sanguíneo, os 2 tinham dificuldade na comunicação. Luke nunca entendia de verdade o que Lisa precisava ou queria.
Captando isso, quando Lisa quis comprar roupas novas, Cecily empurrou a garota para dentro de uma loja, ajudou a tirar as medidas dela e então discretamente se afastou para que Lisa terminasse de escolher a roupa, saísse e caminhasse com Luke. Cecily queria impulsionar o relacionamento deles, ajudá-los a se entender melhor. Simplesmente não dava para deixar Luke ficar tão alheio e indiferente. Mas logo ficou frustrada e profundamente decepcionada. Lisa tinha acabado de comprar roupas novas e Luke nem fez um elogio, nem chegou a dar uma olhada nelas. No caminho, Lisa tentou várias vezes iniciar uma conversa, apontando animadamente para isso e aquilo. Mas ele não prestou a menor atenção e continuou marchando reto para a frente. Cecily, escondida num beco, não aguentou mais. Explodiu querendo dar um tapa na cara de Luke e exigir uma explicação para aquela postura. E pensar que ela tinha falado tão bem dele para Lisa, dizendo que Luke se importava com ela profundamente, mas simplesmente não sabia como expressar aquilo. Pensando melhor, Cecily desesperadamente queria engolir cada palavra que disse. Arya tentou segurá-la, arranhando olhares curiosos e confusos dos passantes que se perguntavam se a ruiva tinha algum problema com mordidas. No caminho para casa, Lisa continuou tentando puxar assunto. Falou de todas as coisas, mas Luke respondeu com a mesma postura meia-boca. Na maior parte do tempo, as respostas dele não passavam de 2 palavras. Por fim, Lisa juntou toda a coragem e perguntou se a roupa nova dela ficou bonita. Quando Luke não disse nada, Lisa não conseguiu mais segurar e começou a chorar. Mas então, de forma inesperada, ele caminhou até ela e colocou algo na cabeça dela. Lisa tirou e descobriu que era um chapeuzinho. Não era muito para bloquear chuva ou sol, mas combinava com a roupa nova dela perfeitamente. Luke se importava com a garota, mas insistia teimosamente que tinha comprado só porque ficou esperando muito tempo e pegou por impulso. Não significava nada. Lisa, que estava na beira de chorar de frustração, finalmente deixou as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de felicidade. Um homem tão durão como Luke não era insensível, afinal. Ele simplesmente não tinha ideia de como criar uma garota. Não era de admirar que até hoje não tinha nenhum cachorro, muito menos uma namorada. Algum tempo depois, a encrenca encontrou o caminho de volta a Houseman. Cecily e Arya foram perseguidas por um grupo misterioso. O objetivo deles era nada menos do que se apossar da espada demoníaca Arya. Cecily foi encurralada por 3 atacantes sem para onde correr. Reconhecendo o quão sombria a situação estava, 3 contra 1 significava que ela ia ser enterrada ou cremada. Então ela os desafiou para uma luta 1 a 1, se é que tinham coragem. Ela disse aquilo sem realmente esperar que jogassem limpo. Mas para sua surpresa, 2 deles genuinamente se afastaram. O que ficou puxou o pano que escondia a identidade. Era uma garota empunhando uma espadona absurdamente enorme. Ela avançou agressivamente em direção a Cecily. Em toda briga, Cecily sempre escolhia bloquear e defender passivamente, em vez de atacar e tomar a vantagem, porque ela acreditava que, independentemente das circunstâncias, o oponente ainda era uma pessoa que não merecia morrer. Essa mentalidade a colocou em maus lençóis, enquanto Doris a sobrecarregava gradualmente, trazendo a espada para baixo e deixando um corte no rosto de Cecily. Pior ainda, Doris balançou para cima e arrancou a espada das mãos de Cecily. Arya viu aquilo e correu até ela, instando Cecily a usá-la antes de acabar 6 palmos abaixo da terra. Cecily resistiu a princípio, mas a oponente era agressiva demais, então ela agarrou Arya e soltou seu poder contra uma árvore próxima como demonstração de força. Se recuassem agora, não haveria problema, mas se continuassem empurrando, iriam descobrir quem realmente mordia. Cecily pensou que tinha ganho a vantagem, mas Doris também não era uma lutadora comum. Ela ergueu a espadona e começou a canalizar energia. Quando a lâmina desceu, uma onda de energia da terra disparou direto em Cecily. Ela ergueu uma barreira de vento para bloquear o ataque. Levou um momento antes de a energia de Doris ser totalmente neutralizada. As duas colidiram violentamente mais uma vez antes de se separar. Cecily explorou a vantagem de alcance, colocando Doris na defensiva. Doris reuniu energia de novo e cravou a espada no chão. A dela era uma espada demoníaca da terra. Ela manipulou o chão sob os pés de Cecily, abrindo um buraco que a engoliu. Sentindo o perigo, Arya gerou automaticamente um pequeno tornado que empurrou Cecily de volta para cima, aproveitando os 5 segundos em que a oponente ficou paralisada de choque. Cecily desferiu uma rajada de vento que mandou Doris voando. Uma das outras viu a companheira cair e avançou. Cecily ia adverti-la, perguntando se ela não tinha estado assistindo à luta, quando uma lâmina disparou de repente em direção a ela e arranhou o braço de guarda. Essa era a espada demoníaca da esperança. Podia se estender e retrair à vontade, anulando completamente a vantagem de alcance de Cecily. Depois de demonstrar o quão perigosa era, Margot não segurou nada e pressionou o ataque. Cecily ergueu mais um escudo de vento para absorver os golpes. Parecia que estava na defensiva, mas quando ela defletiu a espada, a força residual da colisão enviou um choque pelo corpo inteiro de Margot, fazendo-a ceder e desabar. Vendo aquilo, a última avançou. Cecily não perdeu palavras e disparou o ataque. A garota simplesmente ergueu a espada, e o vento de Cecily desapareceu como se fosse engolido inteiro. Seu nome era Penélope,
e ela empunhava o que era conhecido como a espada demoníaca que mata espadas demoníacas. Depois da apresentação, Penélope avançou em uma tempestade incessante de ataques. Cecily se manteve firme e bloqueou com compostura. Sentindo que uma pessoa só não conseguiria derrubar Cecily, todas as três avançaram juntas, se revezando num assalto coordenado. Presa no cerco, Cecily não tinha como revidar. Elas a açoitaram até o chão e a manipularam como um fantoche. Cecily não era a única com problemas. Na forja de Luke, a encrenca também tinha chegado. Uma menininha chamada Charlotte apareceu, anunciando que era princesa e queria levar Luke de volta à corte real para trabalhar. Ela declarou aquilo como se estivesse fazendo um favor a ele, sem nem se dar ao trabalho de perguntar se ele estava disposto. Luke imediatamente disse à pirralha para se mandar. De qual asilo ela tinha escapado? Charlotte se recusou a ir. Em vez disso, informou a Luke que absolutamente precisava levar tanto ele quanto a espada demoníaca com ela. Ouvindo aquilo, Luke percebeu que Cecily estava em perigo. Correu para fora para salvá-la. Charlotte não ia deixar aquilo acontecer. Ela atacou com a espada demoníaca da chama negra para segurá-lo. A pirralha achava que o tinha encurralado, mas para sua incredulidade, Luke fatiou cada bola de fogo ao meio com facilidade. Charlotte se recusou a aceitar o que estava vendo e continuou atacando. O resultado foi o mesmo todas as vezes. Luke caminhou em direção a ela e Charlotte recuou em terror, caindo e acidentalmente cravando a espada no chão. De volta a Cecily. Apesar de ter sido completamente surrando, ela ainda se recusava a entregar Aria. A determinação dela irritou Doris e as outras o suficiente para considerarem acabar com ela. Bem naquele momento, o grupo de Luke chegou. Ele tinha acabado de terminar de forjar uma espada mágica e a balançou em direção a Doris e suas companheiras. Uma rajada enorme de vento as varreu para trás e as arremessou contra uma parede. As três, que tinham sido tão ferozes momentos atrás, agora estavam no chão como uma pilha de lixo. Logo depois, a liderança da cidade foi informada e convocou todos para resolver a situação. Charlotte mais uma vez invocou seu status de princesa para tornar a Lorde da cidade ciente de suas intenções. Ele recusou diretamente. Nem Luke nem Arya poderiam ir embora. Charlotte exigiu um privilégio especial condizente com seu status real e se ofereceu para comprar Aria por qualquer preço. Cecily ficou furiosa. Aria não era mercadoria. Era uma pessoa viva, respirando, e estavam falando em comprar e vender ela. Por cima disso, esse grupo tinha atacado primeiro com intenção de roubar. Que tipo de negociação era essa? Alguém devia entregar a cada uma delas um calendário para que pudessem descobrir em que século estavam vivendo. O capitão da guarda noturna suspirou depois de ouvir tudo aquilo. Política era uma bagunça enrolada. As coisas nunca eram tão simples quanto se gostaria. O lorde da cidade, enquanto isso, abordou diretamente sua própria preocupação. Charlotte era realmente realeza? Porque todo representante do império com quem ele tinha lidado nunca operava de forma tão suspeita. Charlotte produziu uma espada como prova de identidade. Era uma princesa que tinha voltado do exílio. Anos atrás, quando sua mãe e o imperador estavam apaixonados, a imperatriz ficou com ciúmes e forçou a mãe dela a fugir. Antes disso, o imperador tinha dado à sua mãe aquela espada como reconhecimento. Era graças a essa espada que Charlotte tinha a confiança para se chamar de princesa do império. Tudo o que o lorde da cidade precisava fazer era contatar o império para verificar. Enquanto isso, Charlotte queria ficar na casa de Cecily. Cecily recusou sem pensar duas vezes. Mas o problema aqui era dinheiro. Os escravos do capitalismo sabem que problemas difíceis não se resolvem só com dinheiro, mas com muito dinheiro, ou então com uma quantidade absurda de dinheiro. Então Cecily concordou a contragosto. Levou Charlotte e suas 3 guarda-costas para comer. 4 garotas comendo como uma frota naval completa. Pediram uma mesa inteira de comida e varreram cada migalha. Comeram tanto que o dinheiro que Cecily tinha em mãos não chegou nem perto de ser suficiente. No fim, a dívida caiu inteira no colo da família Campbell. Cecily devia ter feito algo verdadeiramente terrível numa vida passada para merecer ficar presa com essa princesa. Depois de empanturrar tudo o que era possível, o grupo inteiro foi para a casa de Cecily. Charlotte era bem esperta. Como Cecily era cavaleira, tinha status de nobreza. Sua casa devia ser melhor do que qualquer estalagem, e era exatamente por isso que Charlotte tinha insistido em ficar com ela. O único problema era que a casa de Cecily não era luxuosa, grandiosa, nem elegante como as de outros nobres. Era certamente melhor do que a casa de uma pessoa comum. Mas para uma família que era nobre há 3 gerações, era dolorosamente ordinária. Ainda assim, ter um teto era melhor do que não ter nenhum, e um lugar para ficar era melhor do que perambular pelas ruas. Bem quando as 4 iam entrar, Phil, a governanta da família, surgiu com uma presença tão imponente que fez o grupo inteiro congelar no lugar. Charlotte tentou puxar a carta da princesa, exigindo saber se Phil sabia com quem estava lidando, mas foi completamente inútil. Naquela casa, a governanta era a chefe. A equipe da casa só respondia à família Campbell. Não era qualquer um que podia entrar e começar a dar ordens. Além disso, elas não tinham ouvido o ditado: quem não trabalha, não come. E naquela casa, quem não trabalhava levava um soco no estômago.
No momento em que Phil terminou de falar, arrastou todas as 4 para dentro e as colocou em uniformes de empregada. Doris e as outras não tiveram reclamação nenhuma em vesti-los. Mas Charlotte era uma história completamente diferente. Naquela casa, todas as criaturas eram iguais. Se ela não obedecesse, Phil entregaria um soco-raio diretamente na cara dela. Doris e seu grupo não aguentaram mais e avançaram em direção a Phil, prontas para resolver na força. Num piscar de olhos, Phil deu uma pancada na cabeça de cada uma e todas acabaram empilhadas no chão. Charlotte viu aquilo e não ousou protestar mais. No entanto, Phil também não ia aceitar Cecily ficando parada, apontando o dedo para os outros. Phil abriu um sorriso tão desprovido de humanidade que mandou calafrios pela espinha. Cecily sentiu que algo estava terrivelmente errado e tentou correr, mas era tarde demais. Phil a agarrou pela gola e a arrastou para dentro. O que se seguiu foi uma sessão de cobranças sem escapatória. Cecily não teve escolha a não ser bancar a papel de empregada. Enquanto estava numa saída para comprar suprimentos, Cecily esbarrou em Luke. Ela ficou envergonhada de encarar o rei do sarcasmo assim, mas ele não veio com uma única provocação. Em vez disso, olhou para ela naquela roupa e disse que ela ficou bem bonita de verdade. Um único elogio e Cecily ficou tão desconcertada que não soube o que fazer. Ela desferiu um soco de tirar o chão do lugar na cara de Luke e saiu correndo. Ele ficou parado, perplexo. O que diabos havia de errado com essa maluca? Ela socava as pessoas quando bem entendia. Cecily voltou para casa e ajudou todo mundo a limpar o depósito. O grupo de 4 de Charlotte podia parecer arrogante e mandão, mas era surpreendentemente eficiente. Qualquer tarefa que recebiam, concluíam. Cecily, por outro lado, era a definição ambulante de desajeitada. Tudo o que ela tocava caía. O grupo de Charlotte indo atrás dela só para limpar a bagunça que ela criava já era exaustivo por si só. Só no fim da tarde, as tarefas que Phil tinha designado foram finalmente concluídas. A recompensa foi um banho quente, e durante o tempo livre, as garotas tiveram a oportunidade de conversar. Cecily estava curiosa sobre por que Charlotte era tão jovem e ainda assim tinha que viajar tanto e fazer coisas tão perigosas. Charlotte não tinha nenhum desejo de ostentar seu status. Quando a mãe estava viva, nunca mencionava o pai de Charlotte ou a família real, mas o olhar dela sempre derivava naquela direção. Mesmo em seu leito de morte, ela nunca disse uma única palavra sobre seus últimos desejos. Mas Charlotte sabia no fundo que a mãe queria voltar para a família real e ser reconhecida pelo imperador. Era por isso que Charlotte tinha que fazer tudo ao seu alcance para obter reconhecimento do Império. Depois do banho, todo mundo foi presenteado com uma refeição farta. A cozinha de Phil merecia nota 10 sem reclamação alguma. Cada pessoa comeu como uma trituradora industrial fabricada no Japão. Enquanto Phil governava a casa com mão de ferro, a mãe de Cecily, Lucy, era a alma gentil. No momento em que Charlotte a avistou, foi imediatamente lembrada de sua própria e carinhosa mãe. Enquanto Lucy bordava, Charlotte espiou de fora e foi acidentalmente flagrada. Lucy não ficou nem irritada nem aborrecida. Chamou a garota para dentro e ensinou a ela como bordar de forma adequada. Cecily acabou flagrando essa cena e sorriu. Parecia que Charlotte não era assim tão ruim, afinal. Alguns dias depois, enquanto as 4 voltavam para casa depois de comprar mantimentos, cada uma delas sentia que a vida ali era verdadeiramente maravilhosa. Doris ria e conversava animadamente quando percebeu que tinha falado demais. Charlotte não podia ficar ali para sempre. Ela tinha que voltar para a família real e cumprir o desejo da mãe. Margot, preocupada que Charlotte fosse ficar triste, disse rapidamente que não era nada especial, nada que valesse a pena ficar feliz. Mas Penélope discordou. Fazia muito tempo desde que ela tinha visto a princesa rir. Isso provava que aquele lugar era verdadeiramente alegre. No entanto, aquilo era apenas uma parada ao longo da jornada delas. Elas seguiriam a princesa onde quer que ela desejasse ir. Fácil de dizer. Mas talvez quando chegasse a hora de partir de verdade, nenhuma delas soubesse se realmente conseguiria ir até o fim. Naquela noite, Doris e seu grupo estavam dentro de casa jogando cartas e rindo juntas. Perguntaram por que Cecily tinha sido tão gentil com elas quando tinham vindo com intenção de roubar Arya. Cecily respondeu diretamente. Ela não achava que havia uma pessoa ruim ali. Ser gentil com alguém era simplesmente uma questão de coração. Ela não precisava de nada em troca. Charlotte escutou tudo de fora e caminhou até o quarto de Lucy. A silhueta de Lucy se parecia exatamente com a da mãe quando ainda estava viva. Lucy percebeu a garota do lado de fora e a chamou para dentro. Charlotte abriu o coração honestamente. Ela sabia que teria que ir embora assim que a resposta do Império chegasse. Mas tantas vezes, uma voz lá no fundo murmurava: só para. Fica aqui para sempre. Se ela fizesse isso, o que seria do desejo da mãe morta? Lucy olhou para Charlotte por um momento. Na visão dela, os pais não desejavam nada além da felicidade dos filhos. Viver cada dia com alegria, fazer o que Charlotte queria fazer, isso também era o que a mãe dela teria querido. Para qualquer pai, isso sempre seria verdade. Na manhã seguinte, Charlotte recebeu a resposta do Império. Eles não reconheciam seu status de princesa. Nenhum membro da família real existia com o nome Charlotte E. Furisher. A relíquia que provava sua identidade era uma falsificação, e a espada demoníaca tinha sido obtida ilegalmente.
O Império exigiu que o Lorde da cidade confiscasse tudo e punisse Charlotte de acordo com a lei. Ouvindo aquilo, Charlotte congelou como se tivesse sido fulminada no lugar. Todo o esforço e luta tinham sido simplesmente varridos. O marido e pai em quem tanto ela quanto a mãe tinham confiado todos esses anos se recusou a reconhecê-las. Charlotte desmoronou ali mesmo. Ela não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. O pai não reconhecia a própria esposa e filha. Pior, queria que fossem punidas por se passarem por realeza. Cecily não conseguia engolir uma crueldade tão sem coração. Ela pressionou o Lorde da cidade e o capitão da guarda noturna a fazerem algo. Não podiam deixar a família real fazer o que bem entendesse. O melhor a fazer era manter Charlotte ali permanentemente, nunca deixando-a ir embora ou ser entregue ao Império. Todos entendiam a intenção dos reais de negar o próprio sangue e silenciar a testemunha. Mas o problema era que a cidade simplesmente não tinha como proteger Charlotte. Era uma questão política incrivelmente delicada e complexa. Protegê-la daria ao Império um motivo legítimo para atacar, mas entregá-la era algo que nem o Lorde da cidade nem o capitão conseguiam trazer ao coração. Como poderiam ser tão insensíveis? Cecily não tinha certeza das intenções deles, então deixou sua própria posição cristalina. Não importava o que acontecesse, ela protegeria Charlotte. Era o juramento que ela e Arya tinham feito quando lutaram lado a lado. Naquela noite, a mesa estava novamente cheia de comida deliciosa, mas ninguém conseguia comer. Charlotte se levantou e foi para fora. Doris e as outras foram atrás. Em um lugar onde poucos podiam ver, Charlotte chorou de partir o coração. Tanta expectativa para receber uma negação total. Era cruel demais para uma criança como ela. Na manhã seguinte, todo mundo seguiu as rotinas normalmente. Charlotte olhou para baixo e viu Doris ainda cheia de energia, ajudando Phil a carregar água e levando uma pancada na cabeça quando fazia errado. Ao meio-dia, o Lorde da cidade convocou todos novamente. Ele tinha encontrado uma solução que protegeria tanto a cidade quanto a vida de Charlotte. Exílio para a monarquia. A monarquia e o Império eram rivais há anos. Quando o Império ordenava punição para uma princesa não reconhecida, ninguém ousaria acolhê-la, exceto a monarquia. Claro que deixar Charlotte ir deliberadamente colocaria tanto o Lorde da cidade quanto o capitão em uma posição difícil. Mas um simples pedido de desculpas na capacidade oficial do capitão resolveria a questão. Charlotte sabia que a monarquia não a acolheria incondicionalmente. Tinha que haver um porém. A monarquia queria que Charlotte revelasse tudo o que sabia sobre o Império. Ela congelou. Isso significava trair o Império, a pátria onde ela e a mãe haviam nascido. Charlotte jamais, absolutamente jamais aceitaria aquilo. Mesmo que significasse a morte, ela não aceitaria o exílio sob esses termos. Cecily se viu numa posição impossivelmente difícil, dividida entre a paz da cidade e a vida de Charlotte. Sempre que não sabia que escolha fazer, ia perguntar a Luke. Cecily pensou em voz alta porque Charlotte simplesmente não aceitava um plano tão bom. As pessoas precisavam de um motivo para viver. Sem um, deriva pelo dia a dia como zumbis andantes. Para fazer alguém soltar o que segura, era preciso mostrar pelo que valia a pena viver. Tomasse Lisa como exemplo. Ela podia viver em qualquer lugar, desde que Luke e Cecily estivessem lá. Ouvindo aquilo, Cecily se lembrou dos momentos em que todos estavam felizes juntos. Correu de volta para dizer a elas pelo que valia a pena viver. Em casa, só Phil, Lucy e Charlotte tinham ficado. Doris e as outras tinham sumido sem que ninguém soubesse para onde. Cecily sentiu que algo estava errado e foi direto para o cofre de armas. As três estavam tentando arrombar o lugar e recuperar as espadas demoníacas, planejando continuar o esquema original de se apoderar de Arya e Luke, e então voltar à corte real para provar a identidade de Charlotte. Cecily falou até a boca secar, cruzando cada deserto de palavras que existia, mas ainda assim não conseguiu pará-las. Então deixou que pegassem as espadas demoníacas de volta e lutassem com ela. Margot canalizou poder pela espada demoníaca da esperança e balançou com força feroz. Cada canto da casa tremeu a cada golpe. Mas Cecily era uma lutadora diferente do que era no primeiro encontro. As habilidades de combate dela tinham crescido de forma notável. Ela entendia como acumular energia e então soltá-la num único impulso preciso que derrubou Margot. Penélope chegou, viu o que tinha acontecido e atacou em fúria. Ela se firmou e trocou golpes a curta distância, desferindo cortes afiados como navalha. A princípio, Cecily ainda conseguia a parar, mas gradualmente cortes foram aparecendo pelo corpo dela. Então levou um chute veloz como um raio que a mandou para o chão. Cecily não se rendeu. Levantou e saiu disparada para criar distância. Penélope a procurou na escuridão e foi emboscada por uma rajada repentina de energia de espada. Como sempre, Penélope simplesmente ergueu a espada demoníaca para absorvê-la. Mas Cecily tinha antecipado isso. De longe, concentrou energia na base da lâmina para gerar impulso para a frente. Energia de espada podia ser absorvida, e o combate corpo a corpo era uma luta perdida. Mas um impulso tão poderoso e rápido que não podia ser bloqueado. Era uma história completamente diferente. Cecily se lançou como uma tempestade em direção a Penélope. Um estrondo ensurdecedor soou.
Penélope foi arremessada, a mão perfurada pelo golpe, o corpo inteiro tomado pela dor e incapaz de se levantar. A última a avançar foi Doris. As duas colidiram como um furacão. Ver o plano sendo arruinado deixou Doris furiosa. Ela não conseguia entender por que Cecily era tão teimosa em pará-las. Cecily explicou que tentar provar a identidade de Charlotte era um ato sem sentido e tolo. O Império não reconhecia Charlotte e a mataria no momento em que se encontrassem. Doris entendia aquilo. Mas enquanto fosse o que Charlotte queria, ela e suas camaradas levaria até o fim, mesmo que custasse as vidas delas. Doris cravou a espada no chão e soltou uma onda massiva de energia. Cecily espelhou o movimento para contra-atacar. A colisão das energias foi tão imensa que a área inteira tremeu. Quando a poeira baixou, Doris estava derrotada no chão. Charlotte chegou bem a tempo de testemunhar aquilo. Cecily a pressionou a ir para a monarquia e parar de se agarrar à família real. Naquele ponto, ela já tinha 3 pessoas dispostas a morrer por ela. Não precisava de mais ninguém. Charlotte sabia que aquilo era verdade. Mas e o desejo da mãe? Ela deveria viver como uma traidora e abandonar aquele desejo de pessoa morrendo? Cecily berrou. Se ela não conseguia aceitar a realidade, que pegasse uma espada e lutasse. Charlotte fez exatamente o que Cecily disse. Só para ter a espada derrubada das mãos, seguida de um tapa de Cecily tão poderoso que poderia ter sido confundido com punição divina. A partir daquele dia, Charlotte E. Furricher estava morta. No dia seguinte, o Império recebeu 4 espadas demoníacas e partiu. Charlotte tinha entendido as palavras de Cecily e aceitado a partida. Antes de voltar à vida normal, Charlotte mencionou Siegfried, o que tinha aparecido de repente e entregado a elas as 4 espadas demoníacas. O que puxava as cordas por trás de tudo. Talvez a situação de Charlotte não fosse tão simples quanto todos tinham pensado. Algum tempo depois, Cecily teve um dia de folga. Ela planejava passar treinando e construindo músculo, mas a mãe tinha outros planos. Era uma jovem mulher, e no dia de folga, ela queria levantar ferro em vez de sair com um rapaz. Ela era realmente tão sem esperança no quesito romance? No momento em que Cecily pensou em Luke, virou uma bagunça de nervosismo. A mãe viu aquela reação e soube que havia um alvo. Imediatamente ordenou a Phil que arrastasse a filha para dentro, achasse algo bonito para ela vestir e a empurrasse porta afora. Cecily foi colocada em um vestido que acentuava o busto enorme, a cintura marcada e as pernas infinitamente longas. Nota 10, sem reclamação. Mas Cecily não sentia nada além de constrangimento. Ela se escondia e se esquivava toda vez que alguém passava por perto. Ela lembrou da postura de Phil e da ameaça da mãe. Se não fizesse algo acontecer naquele dia, podia se considerar sem teto. Cecily pensou em pedir ajuda a Arya, mas Arya só jogou gasolina no fogo. Dessa vez, não havia salvação de verdade. Cecily estava parada no meio da rua, afogando-se em ansiedade, quando esbarrou no dono de uma forja. Vendo que ela parecia estar livre, ele pediu que escoltasse um cliente que precisava de uma espada curta reparada até a casa de Luke. No momento em que Luke viu o visual de Cecily, perguntou que novo esquema ela estava aprontando. Primeiro um uniforme de empregada, agora um vestido. Ela estava mudando o estilo de vida inteiro? Ouvindo aquele tom com um inconfundível cheiro de provocação, Cecily genuinamente queria acertar nele. Por sorte, Lisa tinha olhos e sabia reconhecer uma coisa boa quando via. Os elogios dela ajudaram Cecily a manter a compostura. Sem mais delongas, Cecily apresentou o cliente atrás dela. Luke pegou a espada e a examinou brevemente. Apesar de haver apenas um único arranhão na superfície, não podia ser reparada. A lâmina estava estilhaçada por dentro. Lisa sugeriu que pelo menos fizessem uma passagem de manutenção. Duraria o quanto pudesse. Aquele era um dia especial para Luke. Ele saiu primeiro, deixando Lisa em casa para trabalhar. Cecily foi convidada para acompanhá-lo. Ela erroneamente achou que aquilo era um encontro e ficou tão desconcertada que tropeçou e foi de cara no chão logo nos primeiros passos. Luke notou o comportamento estranho dela, mas não a provocou como de costume. Em vez disso, abriu sobre Lisa. Depois do incidente do chapéuzinho, a garota ficou agradecendo repetidamente, o que o fez perceber o quanto tinha sido descuidado o tempo todo. Ele não tinha certeza se viver com ele era bom para Lisa. Cecily achava que sim. A garota não estava feliz vivendo com ele? Luke se sentiu um pouco reconfortado com aquilo. Ele jurou que protegeria Lisa independentemente do custo. O motivo pelo qual Luke era tão inflexível nisso era Lisa. Uma Lisa diferente que tinha morrido 3 anos atrás. Foi o demônio selado naquela montanha que tinha tirado a amiga de infância de Luke. Cecily ficou bastante surpresa ao saber disso. Ela tinha achado que era apenas um demônio da lenda. Não, ele realmente existia. E Luke o tinha visto com os próprios olhos. 3 anos atrás, Luke e Lisa seguiram o pai ao trabalho. Como sempre, o velho trancou os dois do lado de fora antes de entrar na forja. Lisa usou o tempo para mostrar alguns movimentos de espada, demonstrando o progresso dela. A katana que ela empunhava era a primeira que Luke havia forjado, feita para a amiga de infância. Num momento de tédio, Lisa sugeriu explorar a caverna de petróleo, um lugar dito perigoso onde ninguém devia pôr os pés. Luke ia recusar, mas Lisa o cutucou, perguntando se ele estava com medo. Então os dois se aventuraram para dentro.
para o lugar onde a tragédia começou. Um olho enorme escondido dentro da rocha se abriu e encarou os dois. Lisa sentiu o perigo instantaneamente e empurrou Luke para trás dela, apontando a espada para a frente. No fim, foi um gesto feudal. Ela foi tomada pelo demônio. O pai de Luke também morreu naquele mesmo dia enquanto os procurava. Luke se atormentava toda vez que recordava aquele dia. Todos os outros tinham lutado enquanto ele correu. Ficava se perguntando por que não era ele que tinha morrido no lugar dela. Por trás do exterior rude e taciturno, havia um coração coberto de cicatrizes. Luke não sabia por que tinha trazido Cecily ali e contado a história. Talvez fosse porque ela e Lisa eram verdadeiramente tão parecidas. Os dois caminharam juntos por um trecho antes de se separar. De volta à casa, Lisa estava polindo uma espada quando falou. Ela conseguia sentir uma tristeza profunda e persistente dentro da lâmina. A mulher atrás dela ficou ligeiramente surpresa, e então explicou. Aquela era a espada da misericórdia para os cavaleiros. Quando um guerreiro estava ferido além de qualquer salvação, aquela lâmina cumpria o dever final e concedia alívio. A espada havia sido dada por um pai à filha antes de ele partir para o campo de batalha. Ele prometeu que não importava o que acontecesse, mesmo que morresse, encontraria um caminho de volta para que a filha pudesse libertá-lo. Mas o destino foi cruel. No momento em que ele voltou, testemunhou o demônio arrebatar sua filhinha. Assim que a história terminou, Lisa concluiu a manutenção. A mulher pegou a espada e foi embora para fazer o relatório. Ela tinha vindo à casa de Luke não apenas para reparar uma espada, mas para encontrar alguém conectado ao inimigo do mestre dela. Por coincidência, essa pessoa era Lisa. O velho cavaleiro ouviu aquilo e sacou a espada demoníaca. Luke avistou de longe a silhueta de alguém se aproximando com uma espada de forma incomum. Antes mesmo de conseguir cumprimentar o visitante, o homem disparou um raio para o céu. Daquele mesmo ponto, uma esfera de energia veio despencando direto na casa. Luke agarrou Lisa e saltou para o lado para desviar. O atacante golpeou de novo. A energia elétrica fez Luke hesitar sobre se devia tentar cortar através dela. Enquanto ele deliberava, o velho cavaleiro desferiu um ataque veloz como um raio direto em Lisa. Quando Luke percebeu o que estava acontecendo, parecia tarde demais. Porém, no exato instante em que a esfera de energia ia esmagar Lisa, ela subitamente desviou do curso e disparou para o céu. O velho cavaleiro gritou: "Elsa, por quê? O inimigo está bem ali!" Ele cuspiu uma bocada de sangue. Esse era o preço de sacrificar os próprios órgãos em troca de poder da espada demoníaca. Percebendo que o objetivo do dia estava fora de alcance, ele recuou, deixando para trás os escombros da casa de Luke. Na manhã seguinte, Cecily ouviu a notícia e correu para lá. Foi graças à maravilhosa cliente que ela tinha trazido que aquilo aconteceu? Cecily achou que Luke a estava culpando e estava prestes a socá-lo quando Arya confirmou que ele tinha razão. Arya tinha visitado a casa de Luke na noite anterior, procurando por Cecily e encontrar a Elsa, a própria cliente que Cecily tinha apresentado. Elsa não era humana, era uma espada demoníaca. Embora o oponente claramente tivesse Lisa na mira, Luke sentia que ele mesmo também era um alvo por ser ferreiro. Havia muitas coisas neste mundo que pessoas comuns não sabiam, como a existência de Val Banil e tudo conectado a ele. Aquele demônio estava selado em Houseman por uma espada sagrada, mas a espada sagrada estava se aproximando do fim de sua vida útil. Luke era o responsável por forjar uma nova espada sagrada para continuar suprimindo Val Banil. A prova de que o demônio estava perto de se libertar era a crescente presença de corpos espirituais, ou mais precisamente, pactos demoníacos e cantos da morte aparecendo com frequência cada vez maior. Corpos espirituais eram a maldição de Val Banil sobre o mundo, semeada quando foi selado. O primeiro Lorde de Houseman foi um homem verdadeiramente notável. Ele havia descoberto uma forma de converter a maldição em energia, transformando algo mortal em uma fonte de poder incrivelmente útil para a humanidade. O conselho do Lorde da cidade também estava se reunindo para discutir exatamente esse assunto. O tempo estava se esgotando, mas Luke ainda não conseguia forjar uma espada sagrada. Um dos presentes sacou uma espada e declarou ser a espada sagrada. Luke não era o único capaz de forjar uma. Todos ali olharam para a lâmina com empolgação e expectativa. Apenas uma pessoa, entendendo o que realmente estava por trás de tudo, sorriu levemente e foi embora. Luke também se perguntou o que lhe faltava. Um material especial, habilidade insuficiente, ou talvez ódio suficiente por Val Banil. Ele não encontrava a resposta, embora outros claramente conseguissem. Luke não odiava o demônio que matou o pai e a Lisa. Ele odiava a si mesmo, a própria impotência e covardia de 3 anos atrás. Cecily ficou frustrada que Luke soubesse tanto e carregasse tantos fardos sem compartilhar nada daquilo com ela. Arya entendeu o problema. Algumas coisas eram melhor deixar desconhecidas. Saber só acrescentava preocupação, sem o poder de mudar qualquer coisa. Havia uma certa felicidade na ignorância. Naquela noite, Arya queria fazer algo divertido para animar todo mundo. Então saiu para fazer compras na cidade. Cruzou com Elsa e as duas conversaram. Arya sempre se perguntou o que diferenciava as espadas demoníacas em forma humana, como ela mesma, daquelas em forma de arma. Por que nasciam?
Qual era o verdadeiro propósito por trás da existência delas? Arya tinha tudo agora, mas temia que um dia tudo desaparecesse e ela estivesse vagando novamente. De acordo com Elsa, as espadas demoníacas eram o ódio de Valbanil por este mundo. O demônio não ressentia a humanidade, mas aquele que o havia criado. Arya se lembrou da invocação que entoava ao se transformar. Matar Deus. Elsa tinha entendido isso há muito tempo. Ela desesperadamente queria matar Valbanil para se libertar. Mas uma espada demoníaca não podia agir independentemente. Dependia inteiramente do mestre. Era por isso que seu único objetivo agora era matar Lysa. Naquela noite, Elsa foi para casa e instou o mestre a parar. Se ele continuasse assim, morreria. O Homem de Preto chegou bem naquele momento. Sob a influência dele, o velho cavaleiro pegou a espada e foi atrás de Luke mais uma vez. Luke não hesitou em sacar a lâmina e enfrentá-lo. Parecia que os dois teriam uma batalha de verdade. Mas o Homem de Preto interceptou Luke em vez disso. O velho cavaleiro avançou direto, forçando Cecily a intervir e lutar. O confronto entre eles foi feroz, e a energia das colisões enviou ondas de choque rippling pelos arredores. Depois de uma breve luta, Cecily foi arremessada para trás. A espada do raio era verdadeiramente formidável, eficaz à distância e devastadora de perto. Cecily tinha que lutar com unhas e dentes, só para se manter no lugar. Do lado de Luke, ele conseguia acompanhar o Homem de Preto golpe a golpe, até que o homem soltou o poder da espada demoníaca das trevas. A energia sombria não apenas corroía tudo o que tocava, mas causava apodrecimento e decadência. Luke levou um golpe e a carne começou a se desprender como se fosse cair a qualquer momento. Lysa viu aquilo e quis correr para fora, o que teria dado ao velho cavaleiro a abertura para atacar. Por sorte, Cecily reagiu a tempo e despedaçou o raio que vinha chegando. O velho cavaleiro gritou em fúria. Ela era o demônio. Ela era Valbanil. Por que estava no caminho dele? Em sua fúria e angústia, disparou mais uma saraivada de raios em Lysa. Cecily não hesitou. Ergueu uma muralha inabalável de vento que bloqueou cada descarga. O velho cavaleiro não conseguia sustentar o assalto por muito tempo. Ele cuspiu sangue e desabou, mas ainda se recusava a desistir. Com o último grama de força que tinha, o cavaleiro apontou a espada para o céu. Quando a trouxe de volta para baixo, um raio devastador disparou em direção a Cecily. Ela também não recuou. Concentrou a energia e desencadeou um torrente massivo de vento. As duas forças colidiram violentamente no ar. Naquele momento, Arya e Elsa se encontraram mais uma vez. Esse encontro final não era para que se tornassem amigas, mas para encerrar tudo no sentido mais literal. O raio do cavaleiro foi despedaçado. Elsa avançou e absorveu o golpe que vinha chegando. Em seus últimos suspiros, o velho cavaleiro puxou o peitoral para baixo, expondo o peito. Elsa pegou a lâmina da misericórdia e a cravou direto no coração dele. Quando o velho cavaleiro morreu, a espada demoníaca partiu em dois, e Elsa desapareceu. Ninguém entendeu o que tinha acabado de acontecer. Todos os olhares e perguntas se voltaram para o Homem de Preto, buscando uma resposta. Matar o mestre era o dever da espada demoníaca. Mais cedo ou mais tarde, a Arya também mataria Lysa. Correndo pelas veias daquela criança estava o sangue de Valbanil. Foi o próprio Luke que tinha matado a Lysa original 3 anos atrás para criar um demônio, uma forma de escapar de Valbanil. A Lysa de hoje era aquele demônio. Depois de entregar aquela revelação, o Homem de Preto arremessou uma onda massiva de energia sombria em Luke. Enquanto Luke estava ocupado cortando através do ataque, o homem desapareceu. Todos olharam para Luke esperando uma negação, mas em vez disso, ele confirmou que o que o homem tinha dito era verdade. A confirmação dele deixou todo mundo parado e atordoado no lugar, mas sabiam que havia coisas que valiam a pena perguntar e coisas melhores deixadas de lado. O que importava agora era dar ao velho cavaleiro caído um sepultamento adequado. Depois do incidente, Cecily desenvolveu uma vaga sensação de aversão por Lysa. Parou de trazer Arya para as refeições como fazia antes, o que deixou Lysa muito triste. Luke achou que aquilo era normal. Afinal, os dois tinham estado vivendo juntos antes de qualquer coisa disso, então podiam simplesmente continuar. Lysa perguntou a Luke se era realmente assim que ele se sentia. A pergunta o fez congelar por um longo tempo, incapaz de encontrar as palavras, assistindo em silêncio enquanto ela se afastava para fazer as tarefas. Cecily agonizou com a questão, mas não conseguia encontrar uma forma de desatar o nó. Arya a desafiou do lado. Se tanto ela quanto Lysa fossem demônios, isso mudaria alguma coisa? Cecily pararia de ser próxima delas? Ela devia pensar em como Lysa olhou para Cecily na primeira vez que se encontraram e se perguntar se havia algo diferente agora. Cecily seguiu o conselho de Arya e se lembrou de que nada tinha mudado. Era ainda o mesmo sorriso brilhante e inocente. Ela decidiu que assim que os deveres fossem concluídos, iria à casa e pediria à garota um pedido de desculpas sincero. Aquele era o dia da conferência de Valbanil. Todo mundo se reuniu para discutir o assunto. Cecily avistou o Homem de Preto chegando na carruagem do Império. Durante a luta com Luke, o rosto dele tinha sido revelado e era inconfundivelmente a mesma pessoa. Sem desperdiçar um único segundo, Cecily sacou a espada e avançou com a intenção de decapitá-lo. Mas os guarda-costas apareceram ainda mais rápido para bloqueá-la.
Cavaleiros por perto correram, a contiveram e tomaram a espada dela. Quando o capitão da guarda noturna chegou, ela explicou rapidamente que era esse o homem, o de preto, que estava puxando as cordas por trás de tudo. O capitão ficou surpreso com a descoberta dela, mas não havia evidência para confirmar a identidade. Embora Charlotte tivesse mencionado anteriormente o nome Siegfried e Luke tivesse chegado à cena a tempo de apoiá-la, ainda não era suficiente. Ele era o comandante das forças militares do Império. Apenas aquele título era suficiente para fazer a cidade pensar muito cuidadosamente antes de prendê-lo, especialmente quando tudo permanecia tão nebuloso. No fim, todo mundo entrou na sala de conferências. Luke apresentou a espada sagrada, mas ainda estava incompleta. E então, um bando de velhos inúteis que não tinham realizado absolutamente nada começou a abrir a boca, ou mais precisamente, humilhar Luke. Trouxeram à tona como ele tinha transformado Lisa em um demônio. Depois passaram para insinuações vulgares sobre as atividades noturnas dele. Cérebros que não são usados para pensar, mas para delegar todas as decisões ao soldadinho lá embaixo, só conseguem produzir pensamentos naquele nível. Luke não disse nada. Cecily, sentada ao lado dele, sentiu o sangue ferver ao ponto de genuinamente querer sacar a espada e cortar cada um daqueles velhos cães. Quanto mais ele cedia, mais eles empurravam, levando Cecily cada vez mais perto do limite. Para evitar que ela perdesse o controle, Luke teve que mandá-la para fora. A conferência de humilhação continuou sem interrupção. Dentro dela, o Império descaradamente propôs levar Luke de volta para o território deles sob o pretexto de forjar a espada sagrada. Todos entendiam a verdade. Eles simplesmente queriam explorá-lo. A monarquia tinha intenções similares. O Lord de Houseman enxergou diretamente os esquemas deles e recusou imediatamente, encerrando qualquer discussão adicional sobre o assunto. Cecily arrastou os pés para casa derrotada. A primeira coisa que fez foi pedir desculpas a Lisa. Lisa não a culpou de jeito nenhum. Quem poderia agir normalmente depois de descobrir de repente que a amiga era um demônio? Pelo contrário, Lisa se sentiu profundamente culpada. Ela era pequena e parecia com a Lisa original, mas a personalidade era completamente diferente. Talvez Luke sentisse dor toda vez que olhava para alguém que era metade o mesmo e metade não. Mesmo assim, Lisa não tinha nenhum desejo de deixar o lado de Luke. Ela queria fazer tudo o que pudesse para ajudá-lo. Fosse cozinhar, lavar, varrer o chão ou arrumar. Ela queria fazer tudo. Ouvindo aquilo, algo se encaixou dentro de Cecily. Ela correu para a conferência de Valbanil e declarou com ousadia o que tinha realmente acontecido 3 anos atrás. Luke não sacrificou Lisa para se salvar. Foi a própria Lisa que realizou o ritual do Canto da Morte e selou o pacto com um demônio para salvar o amigo de infância, a pessoa que amava. Durante o processo do contrato, qualquer um com conhecimento básico entendia que ninguém podia forçar outra pessoa nele contra a vontade. As pessoas ali reconheceram a lógica, mas teimosamente se recusaram a ceder. E se Luke de alguma forma tivesse coagido Lisa naquela época? A prova era simples. Lisa possuía habilidades de forja. Se tivesse sido forçada, por que Luke não teria escolhido criar um demônio mais forte do que Valbanil, em vez de um com habilidades de ferreiro? A verdade era que no fundo do coração, Lisa sempre quis ficar ao lado de Luke e apoiá-lo. Era tudo. Luke tinha entendido aquilo há muito tempo, mas se recusava a aceitar. Era precisamente por isso que nunca conseguia forjar a espada sagrada para suprimir Valbanil. Lá no fundo, tudo o que ele sempre quis era forjar uma espada que nunca quebrasse, uma que pudesse proteger tanto a Lisa do passado quanto a Lisa do presente. Siegfried irrompeu em uma gargalhada zombeteira depois de ouvir aquilo. Ela estava falando de amor? Aquilo poderia possivelmente derrotar o poderoso demônio que estava selado? Cecily não desperdiçou palavras. Ela sacou a espada de Luke e a cravou na mesa. Se ele não acreditava, que tentasse cortá-la com a espada sagrada. Siegfried fez exatamente isso. E no primeiro embate, a espada de que tanto se orgulhava não durou nem um segundo. A ponta da lâmina estourou e voou direto para o líder da delegação do Império, quase mandando o homem para o além. Depois daquela demonstração, ninguém mais ousou questionar as habilidades de forja de Luke. Siegfried, no entanto, fervia de humilhação. Incapaz de conter a raiva, convocou demônios para atacar a cidade. Ao mesmo tempo, Luke e Lisa estavam tendo uma conversa honesta sobre o futuro. Ele não queria que Lisa achasse que era apenas a sombra da antiga amiga. Ele verdadeiramente lamentava ter dado a ela o nome Lisa. Não porque ela tivesse crescido com uma personalidade diferente da original, mas porque percebeu o quanto tinha sido tolo. No fim, tudo o que Luke queria era que Lisa vivesse como bem entendesse e nunca se escondesse atrás da sombra de outra pessoa. Lisa, por sua vez, disse a Luke que nunca tinha se sentido sobrecarregada ou infeliz vivendo com ele. De agora em diante, estavam no mesmo barco, navegando juntos para a frente. No momento em que essas palavras saíram da boca dela, um monstro saltou da água. Luke o cortou apenas para uma enxurrada inteira aparecer. Cecily entrou diretamente na luta sem hesitar. Ela lutou com determinação feroz. Embora os resultados fossem outra história completamente diferente, Luke varreu o bando inteiro enquanto Cecily deu conta de um e a espada quebrou no processo. Verdadeiramente além de qualquer descrição. E não era só ali. A cidade inteira estava sob cerco.
Por toda parte, cidadãos eram massacrados sem misericórdia. Prédios estavam em chamas, transformando aquela outrora pacífica cidade em uma zona de guerra. Dizem que quanto mais velho o bosque, mais potente o tempero. E o capitão da guarda noturna provou o ditado: velho, mas nem um pouco fraco. Ele amarrou 2 pesos enormes no pescoço de um monstro, o arrancou do chão e deixou os mais de 100 irmãos atrás dele entrarem para uma surra coletiva. Mas os humanos não eram os únicos que podiam chamar reforços. Os demônios fizeram o mesmo, e o campo de batalha ficou cada vez mais feroz e intenso a cada momento. Cecily rapidamente voltou e entrou de novo na luta. Graças a ela e a Arya, a vantagem pendeu para o lado da humanidade. Do lado de Luke, ele estava prestes a ir encontrar Siegfried e enfiar algo desagradável onde o sol não bate quando um monstro o emboscou. Por sorte, Luke reagiu rápido o suficiente para picá-lo em pedaços. Uma ponte quebrada custou a Liz algum tempo para contornar. Quando ela chegou, Luke já tinha ido na frente sozinho para enfrentar Siegfried. Os dois eram inimigos jurados há tempos. E no momento em que cruzaram os olhares, ambos sacaram as espadas, cada um ansioso para empalhar o outro. Enquanto Luke estava travado em combate com o Homem de Preto, Lisa correu em lágrimas até Cecily para relatar a situação. As coisas aqui estavam sob controle, então Cecily decidiu ir apoiar Luke. No caminho, foi interceptada pela atendente de Siegfried. A oponente não possuía uma espada demoníaca, e ainda assim era inacreditavelmente poderosa. As rajadas de vento comuns de Cecily não chegavam nem perto de roçá-la. Em vez disso, era Cecily quem estava sendo gradualmente encurralada pela magia da mulher. No exato momento em que ia ser derrubada, Cecily aproveitou uma abertura e desencadeou uma rajada colossal de energia de vento. Ela abriu um longo rastro pelo chão, rasgou direto por uma parede e deixou um buraco aberto. Quando a mulher pousou, tinha perdido completamente a capacidade de lutar e não conseguia se mover. Depois daquele ataque devastador, Arya voltou para a forma humana. Ela tinha gasto energia demais e não conseguia mais continuar lutando. De volta ao campo de batalha de Luke, Siegfried empunhou a espada demoníaca corrosiva e tinha quase quebrado a katana de Luke. Quando os dois se comprometeram com uma carga final, a katana de Luke estourou. Um ferimento abriu no lado dele e ele desabou. Vendo aquilo, Cecily e Lisa correram. Tendo a vantagem decisiva, fez Siegfried ficar supremamente confiante. Quanto mais, melhor. Cecily estava desarmada, mas se recusou a recuar. Ela avançou e usou o próprio corpo para bloquear o avanço de Siegfried. Nos olhos do inimigo, aquilo era risível. Um cavaleiro sem espada não passava de alvo fácil. Mas para Luke, era uma demonstração de determinação absoluta. Quando você se compromete com algo, leva até o fim. Meias medidas não apenas te matam, mas condenam as pessoas que você ama também. Ignorando o fato de que o corpo dava sinais de estar no limite, Luke chamou Lisa e iniciou o processo de forja. Siegfried não acreditava que ele conseguiria fazer aquilo com aquele ferimento e esperou pelo momento final. Mas as coisas se desenvolveram de forma muito diferente do que imaginava. Luke vomitou uma bocada enorme de sangue, mas ainda assim não desabou. O corpo inteiro se manteve firme, enquanto ele executava cada passo de forja com precisão. Quando a espada foi sacada, tinha uma lâmina azul imbuída de esperança. Luke a entregou a Cecily, que ela cortasse aquele desgraçado agora. Com a katana que sempre sonhou em mãos, Cecily não desperdiçou mais um segundo. Ela avançou. A lâmina azul e a escuridão colidiram numa chuva de faíscas. Incapaz de quebrar a espada, Siegfried tentou sobrecarregar Cecily pela força bruta. Esse foi seu erro fatal. Ela angulou a lâmina para cima e a enfiou fundo na espada dele. Para o choque de todos, a espada demoníaca partiu em 2. Cecily aproveitou o momento, saltou e trouxe a lâmina de volta para baixo num golpe vertical. A espada penetrou no peito de Siegfried, mas pareceu atingir um limite e quebrou. Graças a isso, ele ficou apenas gravemente ferido, não morto. Percebendo que ficar mais seria a morte certa, Siegfried encarou os 3 com olhos venenosos. "Guardem minha cara." Depois desapareceu mais rápido do que um cachorro cruzando um campo aberto. E assim, a batalha chegou ao fim. Luke foi tratado com um pacto de ar para curar os ferimentos. Ia descansar, mas Cecily se recusou. A batalha lá embaixo na cidade ainda estava acontecendo. Como cavaleira, ela não podia se dar ao luxo de descansar num momento daquele. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.